Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 7. E nós vemos aqui nesse texto que Deus, Ele tem para nós sempre um plano de crescimento, um plano de avanço, um plano para nós alcançarmos níveis maiores em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que cada um cresça. Deus quer que cada um avance. Deus não quer que ninguém diminua, fique estacionado, fique achatado, que ninguém retroceda. Ele tem um plano de vitória para cada um de nós. E um plano que tem que ser concluído, porque o plano de Deus, ele tem que ser concluído. Nós não podemos deixar nada pela metade, um plano pela metade, a promessa pela metade. Nós temos que viver por inteiro aquilo que Deus tem para nós. Precisamos ter esse pensamento, cultivar esse pensamento, que Deus quer que eu cresça na vida espiritual. Ele quer que eu cresça nos dons espirituais, ministeriais. Ele quer que eu cresça no fruto do Espírito. Ele quer que eu cresça no meu relacionamento com Ele, com as pessoas. Que eu cresça no amor, que eu cresça na compaixão. E que eu cresça também em todas as áreas da minha vida. Porque às vezes a gente está indo muito bem numa área, mas muito mal em outra. Mas não é só muito mal não, é pessimamente mal. E Deus não quer isso. E às vezes nós usamos essa área boa até para fugir. Para falar assim, não, eu tô tão bem aqui, não vou nem ligar para isso aqui. Mas é para ligar. É para ligar, é para dar atenção, porque Deus tem cura para todas as áreas. Deus tem restauração para todas as áreas. E Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Porque se eu não ligar para uma, aquela uma vai destruir a que eu consegui me estabelecer. Ela daqui a pouco está entrando lá, ela daqui a pouco está afetando a área que eu estou vencendo. E isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é todo um empenho, mesmo que seja um plano de etapas a cumprir, mas todo um empenho para vencer as áreas que nós ainda não estamos conseguindo vencer e não deixar para lá. E não se acomodar e falar, não, eu estou indo bem nessa daqui, isso aí vai ficando para lá. Não deixa ficar para lá, porque o que ficar para lá volta para atingir o que você já conquistou. Então nós vamos ler um texto aqui, em Jó no capítulo 8, versículo 7, ele fala assim: embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo, o teu último estado aumentará grandemente. Então quer dizer, o que Deus está falando? Ele está falando de pequenos começos. Porque as coisas vão começando pequeno. Então ele está falando de pequenos começos, ele está falando dos primeiros passos. Ele está falando do início, ele está falando daquele momento que você recebe aquela palavra, aquele sonho, e você vai começando a dar passos. Então isso tudo são passos pequenos, são investimentos pequenos. Isso tudo é válido porque é o começo. Agora eu não posso ficar a vida toda nesse começo. E a palavra de Deus também diz para nós, Deus não despreza o começo. A palavra de Deus fala, não desprezeis os pequenos começos. Porque nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou sempre. E quem esteve conosco naquele pequeno começo. E à medida que eu vou crescendo, que eu vou avançando em Deus, eu preciso ser grata às pessoas que me ajudaram naquele pequeno começo, me lembrar daquelas pessoas e principalmente de Deus, porque Ele me ajudou antes e durante e depois de tudo e continua conosco até hoje. Então Ele não está falando assim, despreza os pequenos começos, mas Ele está falando assim,
que não é para eu ficar só no começo. Ele está falando assim, ó, você não pode ficar a vida inteira nesse passo. Você deu esse passo e você tem que dar outro. E você tem que dar outro. Você não pode ficar nesse a vida inteira. Aí ele fala, embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo o teu último estado aumentará grandemente. Então, quando você está começando, Deus está falando, o seu começo é pequeno, mas o seu último estado vai ser muito maior. Então, ele já inicia prometendo grandes coisas. Ele já inicia prometendo que tem algo maior e algo melhor do que esse começo. Agora, eu tenho que sair dele. Eu tenho que sair, porque o mesmo Deus que abriu essa porta e está me ajudando no pequeno começo, Ele vai me ajudar até o final. Mas eu tenho que me levantar, eu tenho que reagir. Eu não posso me acomodar, eu não posso me conformar. Eu não posso, embora começando pequeno, eu não posso pensar pequeno. Por isso que Deus faz logo a promessa no pequeno começo. Ele começa a dizer, ó, o teu último estado vai ser muito maior do que esse aí. Então avança, vai para frente. Ele está falando, você está começando pequeno, mas você tem que pensar grande. Pensar grande naquilo que Deus está mostrando. É ir tomando posse dos pensamentos grandes que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus fala, quando Deus falou para o povo lá no cativeiro, era um cativeiro de 70 anos. Mas ele falou, eu sei, eu é que sei. Em Jeremias 29:11. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós precisamos começar pequeno, pensando grande, sabendo que lá na frente vai ter crescimento, vai ter avanço, vai ter o melhor de Deus, em nome de Jesus. E às vezes esse pequeno começo, ele tem um valor muito sentimental. Às vezes a pessoa lutou tanto para construir uma casa simples, vamos dizer, ela lutou tanto para construir uma casa simples. Mas um dia Deus deu para ela uma casa melhor do que aquela casa que ela estava. Mas aquela casa significa muito para ela, muito mais do que a outra que ela está morando. Porque foi um tempo difícil, um tempo que ela lutou muito, um tempo que... Entendeu? Então as coisas vão tendo um valor sentimental, vão tendo, mas não pode atrapalhar o que Deus tem para cada um de nós lá na frente. O que Deus tem melhor. Não, Deus tem o melhor, então eu vou para o melhor. A gente tem um exemplo clássico na Bíblia. A palavra de Deus mostra para nós que o povo de Israel, eles comeram o maná no deserto durante 40 anos, só maná. Todo dia, até sexta-feira, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o maná caía do céu. Na sexta-feira, eles escolhiam 2 porções para a sexta e para o sábado, porque no sábado o maná não caía. Aí eles viveram com aquele maná tudo que eles precisavam viver, para viver no deserto, bem suprido, bem alimentado, com saúde, tinha naquele maná. Aquele maná era uma refeição completa. Mas Deus fez uma promessa para eles de uma terra que ia manar leite e mel. Então não tinha nada a ver com maná. E que ia ter variedade de sementes e de frutos e muita coisa boa para eles. Então um dia, no final do deserto, entrando na terra prometida, o maná acabou. O maná parou de cair. Aí ficou todo mundo com aquela cara assim, de paisagem, né, que a gente costuma falar. Mas o maná foi bom. Ele foi ótimo. Ele foi excelente. Mas o tempo dele acabou. Ele durou um tempo. Então Deus estava chamando o povo para viver um novo tempo.
para viver um novo nível de fé, para desfrutar de coisas que eles nunca desfrutaram, para eles se alimentarem de coisas que eles nunca se alimentaram. Mas no primeiro momento, eles ficaram assim, esperando pelo maná, querendo ainda comer o maná. Na terra prometida, com uma variedade de alimentos e ainda pensando no maná. Mas o maná acabou. Foi muito bom, mas Deus preparou algo melhor. Então, enquanto nós vivermos aqui na terra, seguindo aquilo que é o plano de Deus, vai ser assim. Isso foi muito bom, isso foi muito maravilhoso, mas Deus tem um tempo novo. Deus está trazendo algo novo. Deus está trazendo um novo tempo, porque Ele está trazendo tempo de crescimento, tempo de amadurecimento, tempo de edificação, tempo de crescermos na fé, crescermos no conhecimento e automaticamente mais santificação, mais libertação, e com mais santificação, mais libertação, mais amadurecimento, para tomar posse das coisas que Deus tem para nós a cada dia. Então vamos aqui, vou repetir o texto. Embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo, o teu último estado aumentará grandemente. E é isso, gente, que Deus propõe. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Isso é o que Deus tem para nós. É o que Ele tem falado para nós. É o que Ele tem mostrado para nós a cada dia. Eu vou ler até um texto para você. Zacarias 4, versículo 10. Fala assim: ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então Zorobabel foi um homem que Deus chamou para reconstruir o templo em Jerusalém. Depois que eles vieram daquele cativeiro de 70 anos em Babilônia. Foi um período pós-exílico. Então, eles começaram muito pequeno naquela construção. Então, Deus estava falando aqui, quem viu o começo de Zorobabel ia se alegrar muito vendo um prumo na mão dele. Porque Zorobabel chegou ali com aquele pensamento, mas Deus foi abençoando e ele virou governador daquele lugar. E ele conduziu o povo naquele tempo, naquela construção daquele templo, e ele foi muito usado por Deus. Mas quem viu o pequeno começo de Zorobabel não imaginava até onde Deus ia levá-lo. Então, nós estamos aqui na terra para surpreender mesmo. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. O nosso Deus é um Deus que surpreende. E nós podemos esperar coisas grandes de Deus e surpresas grandes de Deus, porque é isso que Ele tem para nós. Se eu ficar o tempo todo naquele começo, tudo bem, é um começo de Deus, é uma bênção, mas se eu ficar o tempo todo ali, eu não vou desfrutar nem de 10% daquilo tudo que Ele tem para a minha vida. Para o lugar que Ele tem para cada um de nós. Como Deus quer nos usar. Como Deus quer nos libertar, nos tratar e fazer de nós instrumentos de cura e de libertação e fazer de nós chaves que vão abrir portas de muitos cativos e colocar muitos cativos em liberdade. Então é tempo de reflexão e de avaliação, que eu posso olhar para mim mesma e falar quanto tempo eu estou vivendo essa história.
quanto tempo eu estou nisso aqui? Será que não é tempo de avançar? Será que eu já não passei do tempo nesses passos? Será que eu não tenho que começar a dar mais passos? E ao invés de dar passos curtos, dar mais passos largos? Será que eu não tenho que melhorar nisso aqui? E à medida que você vai pensando e refletindo, o Espírito Santo ele vai falando. Ele vai falando, porque Deus um dia falou para Israel: ó, há quanto tempo vocês estão aí nesse monte dando volta nesse monte? Deus falou: ó, já é tempo de vocês seguir reto para a terra prometida. Quanto tempo vocês estão aí? Deixa eu ver se eu acho achei a referência. Deuteronômio no capítulo 1, o versículo 6, fala assim: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: há quanto tempo vocês têm demorado nesse monte, dando volta? Aí ele falou: voltai-vos, ponde-vos a caminho e ide à região montanhosa dos amorreus. Quer dizer, ide para esse caminho de chegar na terra prometida. Para de dar volta. É isso que Deus estava falando para eles. Há quanto tempo vocês estão dando volta? Isso tudo a gente tem que olhar. Nós temos que olhar para nós para ver se nós estamos dando volta. E pior do que dar volta, retroceder. Dando volta e retrocedendo. Como que eu vou avançar, crescer, amadurecer, entrar no melhor de Deus, se eu não saio do lugar? Eu fico em volta daquilo ali toda a vida. Passo por ali 10, 15, 20, 30 vezes. Eu não saio daquilo ali. E Deus tem nos chamado para sair. E eles não despertavam para isso. E Deus falou para eles: há quanto tempo vocês estão dando volta aí nesse monte? Olha quanto tempo vocês estão aí. Vocês têm que sair desse caminho e ir reto, pegar esse caminho aqui, que é o caminho da terra prometida. Então, às vezes, o Espírito Santo, ele começa a apertar. Ele começa a nos incomodar e começa a trazer um constrangimento no nosso coração, um encargo dentro de nós, para a gente começar a pensar sobre a nossa história, se nós estamos dando volta, ou se nós saímos daquele começo, se nós estamos avançando. É tempo de avançar. É tempo de crescer. O seu começo foi maravilhoso, mas Deus está falando: o seu último estado vai ser muito maior. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o que Deus está falando? Eu vou fazer o que você está pensando. Você está pensando o quê? Seu pensamento é um pensamento pequeno? Você está com uma perspectiva pequena, uma expectativa pequena? Não. Em nome de Jesus, é tempo de nos levantarmos e parar de dar volta e sair e seguir reto e entrar naquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por essa noite, Senhor. Muito obrigada por esse dia. E eu coloco nas tuas mãos agora, Senhor, cada uma, cada família, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, esposo, esposa. Deus, o Senhor tem um plano na nossa vida. E o teu plano não é para ninguém ficar dando volta, nem rodeando nada, e nem ficando a vida inteira no começo.
O Senhor tem um tempo de amadurecimento para cada um. O Senhor tem tempo de avanço. O Senhor tem tempo de crescimento. Ajuda cada um de nós a sairmos do lugar. Ajuda cada um a crescer na cura, crescer na libertação, crescer na santificação, crescer no chamado, crescer na comunhão contigo. Nos liberta, Senhor, de algemas e cadeias e prisões que querem impedir, Senhor, o nosso avanço. Vai cobrindo a nossa vida com teu sangue nessa noite. Vai nos enchendo do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muitíssimo. Um beijo no teu coração.